Desde os primórdios da civilização, a morte é considerada um aspecto que fascina e, ao mesmo tempo, aterroriza a humanidade. A morte e os supostos eventos que a sucedem são historicamente fonte de inspiração para doutrinas filosóficas e religiosas, bem como inesgotável fonte de temores, angústias e ansiedades para os seres humanos. A morte é vista sob diversos contextos culturais, sociais, familiares e vem para pôr cada um de acordo com sua posição frente ao mundo. O lidar pode estar definido ou causar outros comportamentos adversos. Lidar com a morte é um fenômeno sofrível e algumas pessoas não estão preparadas para esse enfrentamento em que estão não definidas. Muitas pessoas acreditam que, após a morte do corpo, a mente ou a alma de quem morreu continua a viver. A morte ainda é vista como tabu, cheia de crenças e mistérios por volta dela. Muitas pessoas ainda não conseguem lidar com a perda, causando traumas e doenças psicológicas. No primeiro momento, o comportamento de uma pessoa em luto, ela pode querer se isolar do convívio social. Essas pessoas também vai sentir, no geral, um grande adormecimento, alternando como expressões de raiva, sentimentos de culpa, autorrecriminação, ansiedade, solidão, desamparo, choque, tristeza profunda. Pode também ter crises de choros compulsiva. O luto não é algo a ser curado, afinal, ele é um processo natural. No entanto, em algumas situações mais graves, pode ser que ele se transforme em uma depressão. É importante entender que não é o luto em si que causa o transtorno psicológico da depressão. O que pode acontecer com a pessoa mais vulnerável é que o impacto do luto pode ser um grande gatilho para que ela desencadeie a depressão. Toda dor, a morte gera muitos gastos. Todos nós achamos que a morte ela só tem gastos com sepultamento e funerária. Bom, mas vai muito além disso. Tem as documentações, tem o caixão, tem o transporte, tem o local onde vai ser enterrado e nada mais, nada menos que um local desse é uns R$3.000. Bom, mas para quem não tem condições, tem o Serviço Social Oficial do Governo e o CRAS. Bom, esses dois sistemas são utilizados para as pessoas que não têm condições, como já havia falado, e não é totalmente gratuito, claro, porque logo após ser utilizado, você tem que pagar uma única parcela de R$415 e essa parcela ela é utilizada para cobrir o empréstimo das famílias solicitadas. Não quer ter a preocupação de contratar um sepultamento, um cerimonialista, existe o plano funerário que nós vamos tratar logo após. Vamos para a funerária! Boa tarde, nós estamos aqui com a doutora Eglaê na Funerária das Flores e eu vou fazer algumas perguntas para ela de quanto ficam os custos para poder enterrar alguém. Quanto custa um plano funerário? Em média R$30, para que R$30 mensais para que possa caber no seu bolso, né? E aí facilitar a vida das pessoas. Quais os procedimentos tomados logo após a chegada do corpo na funerária? Assim que o corpo ele é chegado aqui da funerária, né, nós acionamos rapidamente os nossos funcionários para que possa já cuidar imediatamente, porque tem que passar alguns produtos, né, e fazer toda a maquiagem, algumas coisas têm que ser feitas, porque o corpo ele tem que manter da forma como ele chegou, mas tem que passar os produtos apropriados para que esse corpo não se venha deteriorar ou inalar algum odor que não seja necessário até a hora do sepultamento. Quais os documentos ideais para sepultar alguém? Olha, tem alguns, né? Primeiro a certidão de óbito, que é emitido tanto pelo hospital ou pelo IML, e alguns documentos pessoais do falecido, tá? Que é RG, o CPF, o título de eleitor, a certidão de nascimento, certidão de casamento, certificado de reservista se for para o homem, RG e CPF do declarante. Quanto custa um caixão em média? R$1.000. Quanto custa uma cova? Uma cova, o local ali, em média, R$5.000. Também tem, né? Faz parte também do pacote, que temos um pacote aqui, esses R$1.000, também, só que os valores são separados, né? Tem de R$400, que é o custo da cova ali, que você tem que reservar, uma coroa de flores de R$300. O transporte, também tem uma taxa de sepultamento e a cova do cemitério. Muito obrigado por ter nos informado.
E se eu precisar um dia eu venho aqui. Mas então um panfleto então, você aqui, nosso aqui, para que você possa ter todos os dados que eu falei, tá todos aí. E aí é só você vir até nós. Certo? Muito obrigado. Boa tarde para você. E o que mais importa não são as vítimas inocentes atingidas ao cabo, sem aviso ou opção, mas sim a morte prematura e isolada de uma celebridade que tinha tudo para dar certo. Para a mídia, algumas mortes são como um espetáculo, com o enterro de dar inveja, como o caso de Michael Jackson. No Brasil, os idosos falecem pela falta de medicamento e de atendimento médico, abandonados nos corredores dos hospitais e de abrigos. Vou citar um exemplo sobre a morte do cantor Cristiano Araújo, que todos nós vimos nos noticiários a tragédia, o que aconteceu. E a morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo e da namorada Alana Martins chocou o Brasil inteiro. Desde então, o que se vê são depoimentos de artistas e amigos lotaram o Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde que fica em Goiânia. Pessoas famosas, quando morrem, realmente conseguem deixar um país inteiro de luto. Ou no caso de celebridades como Michael Jackson, um planeta inteiro. Você já se perguntou por que essa comoção acontece? O que será que nos leva a sofrer com a morte de uma pessoa que provavelmente nunca nem vimos de perto? Essa comoção com a morte de celebridades queridas parece ter a ver com o fato de que, no caso dos fãs, Cristiano Araújo esteve presente em momentos importantes de sua vida, quase como se fosse um amigo ou parente. São pessoas que ouviram as músicas do cantor em momentos especiais e que se emocionaram em algumas canções e que se divertiram ao som de outras e que se identificaram a alguns versos. Você jogou fora, foi ela que pegou na minha mão quando você sorriu. Ainda que o fã não tivesse contato real com o ídolo, ele contava com a presença do sertanejo por programas, televisão, revista, dedicada a comentar a vida de celebridades. E com força total nos últimos anos, nas redes sociais, pessoas famosas, quando morreram, realmente conseguem deixar o país inteiro de luto. E quando a princesa Diana morreu, o mundo inteiro ficou em choque. Não apenas porque ela era, na época, a mulher mais famosa do planeta, como era a jovem que tinha 2 filhos. No caso do luto, as redes sociais possibilitam também espécies de senso de comunidade, que seria algo capaz de unir mais e mais pessoas que se encontram porque dividiram a mesma tristeza. Compartilhar os nossos pêsames e lamentações nos torna parte de um grupo muito maior, que se torna parte de um grupo de características mais humanas, entre todas elas. A lembrança de que todos morrem um dia, independente da idade, da relevância social ou da condição financeira. É sempre vai ser uma questão delicada, a morte, que mexe com cada pessoa de modo diferente. Nesse sentido, vale as reflexões a respeito da morte, a coisas mais comum de todas e, paradoxalmente, a menos comentada é sobre qual menos gostamos de pensar. Então, hoje podemos comentar aí sobre esses assuntos das celebridades, mas também não podemos deixar de lado a morte de uma pessoa comum. A morte de uma pessoa comum, ela muitas vezes ela é deixada de lado. A mídia às vezes não mostra, porque não tem interesse social, as pessoas não dão a mínima, porque não é um ente querido próximo, porque uma perda de uma pessoa comum, só quem vai sentir a perda mesmo
os familiares próximos, que convivem diariamente com essa pessoa. E é uma dor muito difícil de superar, que pode levar a muitas doenças, como depressões, como outras doenças crônicas e psicológicas. Bom dia, iniciamos mais um programa e o assunto de hoje é depressão. E ninguém melhor para falar disso do que o médico psiquiatra Ítalo Alves, que vai conversar com a gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Ítalo, o que leva uma pessoa a ter depressão? Bom, primeiramente, bom dia a todos. São vários os sintomas que podem causar depressão em um indivíduo, seja ele uma doença, uma perda de um familiar ou uma mudança de um estado para outro. Pode ser psicológica, uma criança que cresça em um ambiente em que pai e mãe vivem em conflitos. Essa criança pode ser uma criança frustrada e lá na frente ela possa cometer o suicídio. E isso tem vários fatores. E quais são os primeiros sintomas mostrados por uma pessoa que está em depressão? Bom, isso varia muito de pessoa a pessoa. Os mais comuns é um estado de ânimo totalmente deprimido. A pessoa perde o prazer em fazer determinadas coisas, não sentem vontade de sair, não conseguem comer, não sentem vontade de dialogar com outras pessoas. E tem outros sintomas que a pessoa consegue se socializar bem com outras pessoas, mas quando chega em casa ou em determinado lugar que se sente só, começa a ter crises e tem um vazio enorme, que não consegue nem dimensionar o tamanho, começa a entrar em crises de choro e entre outras coisas. Entendo. E como a família pode estar auxiliando essa pessoa? Bom, toda pessoa que começa a mudar de humor, a família já deve tomar bastante cuidado, já deve olhar com outros olhos para aquela pessoa, para ver se realmente o que ela está passando é realmente a depressão. Então, e também tentar entender a dor que ele está sentindo, porque naquele momento a única coisa que ele consegue sentir é só isso. E para que a pessoa consiga entender, para conseguir a pessoa se sentir confortável que esteja sofrendo a depressão e consiga resolver esse problema. Tá bom, e quando uma pessoa ela tem uma depressão e ela chega a ter uma segunda, uma terceira crise, a crise pode vir mais forte? Bom, pode ou não pode. Isso depende muito. Cada caso é um caso. Às vezes não é nem a depressão, às vezes é um estado de ânimo que ela está vivenciando naquele momento e que pode ser rapidamente curado com a conversa, com o diálogo. E às vezes pode ser, sim, a depressão. Então, isso varia muito. Então, Entendi. Obrigada pela presença, Ítalo, e encerramos mais um programa de hoje.